Estamos juntos de novo, muito obrigado para mais um Agora é Você Podcast, o podcast que cuida de você, tá legal? A gente cuida de verdade, você sabe, aqui só conteúdos de qualidade, tá bom? É saúde, bem-estar, autoestima, autoconhecimento, entretenimento, só coisas legais para você e para sua família. É uma exclusividade aqui do nosso podcast, um podcast totalmente dedicado a você que assiste aí, tá legal? E hoje a gente vai se dedicar, inclusive, a, quem sabe... Não, vamos falar melhor, com certeza a sua chance de você se conhecer melhor, você viver melhor, tá? Você viver melhor a sua vida social, o seu círculo de amizades, no seu círculo profissional. Nós vamos falar até de grana aqui, tá legal? Mas antes, estou falando de programação neurolinguística, já sabe. Antes eu quero pedir o seguinte, olha... É muito importante que você se inscreva, tá legal? Vai aí embaixo onde você está me assistindo, tem um inscrever-se, não vai gastar seu dedinho nem nada, 1 segundo, e você vai me ajudar muito. Se inscreve, curte lá, dá o seu joinha, participe, tá? Durante o programa, faça perguntas, faça comentários, faça o que você quiser, recomende, que quando você faz isso, quando você cria um movimento, você vai me ajudar a levar assuntos tão importantes como esse a pessoas tão especiais como você, a centenas, a milhares de pessoas, e que se você não me ajudar a fazer essa movimentação, não dá certo, tá? O YouTube precisa da sua participação para ratificar que o conteúdo é relevante. E bota relevante nisso, hein? Que para hoje eu mandei buscar esse guru do assunto aqui, de programação neurolinguística. Olha, eu não vou ficar falando tudo que ele se especializou, porque eu viajo daqui a 3 meses, tá? Então eu tenho que estar liberado. Eu vou falar só uma pequena parte. Não posso dizer para vocês que ele tem formação acadêmica em marketing, ele tem mais de 65 cursos e especializações em programação neurolinguística, nacionais e internacionais. Ele é palestrante também, tá legal? Com certeza vai ser uma palestra dele aqui hoje, tá? E ele é especializado também em hipnose clínica, produtividade, e ele vai estar em breve lançando um livro. Por quê? Porque se ele não lançar, eu cubro ele de porrada. Porque eu estive estudando a história desse cara aqui, ele tem que lançar um livro. Olha quantos livros tem aqui pra gente recomendar. Pessoas que já vieram aqui, ele vai ter que lançar também. Bem-vindo, meu amigo Ricardo Reis, professor Ricardo Reis. Você tá bom? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Eu costumo dizer que eu tenho um livro lançado em vídeo, devido à quantidade de cursos online que eu tenho. Mas fica uma promessa aqui, uma promessa. No seu podcast, tá. Vamos colocar, olha que interessante, uma decisão aqui agora. Um prazo de 4 meses para eu lançar o meu primeiro livro. Então nós estamos... E quando eu lançar, eu venho aqui te apresentar. Tá bom, tá fechado. Tá. E eu queria dizer algo que eu considerei muito importante. Primeiro, mandar um beijo para a Cristina Cairo, minha irmã querida, é por conta dela que a gente se conhece. Aliás, Cristina, muito obrigado, né? Porque Sim. ela gentilmente indicou a sua presença aqui. Você que assiste sabe que aqui só vem pistolão, só vem pistolona, só gente top. A Cristina Cairo futuramente virá e é uma das pessoas incríveis que indicou esse cara aqui. Exatamente. E aí eu dei uma olhada nas suas redes sociais, a gente se conheceu e a minha família assistiu comigo alguns podcasts. E a minha filha mais nova, que entende dos meus valores, disse: pai, olha que interessante. Ele faz perguntas que as pessoas gostariam de fazer. Ele se preocupa com o público, com as pessoas. Então é uma honra estar aqui nesse podcast, onde você faz as perguntas que você quer saber. Então isso aproxima mais a gente. Parabéns, é uma honra. Muito obrigado. Já que você gostou da caneca, né? Gostei. Aí, gostou, né? Gift for you, meu Oh, amigo. thank you so much, my Aí, friend. agora é você. Você está levando aí Obrigado. a canequinha igual essa daí que você está tomando a água. E para situar, e você que está do outro lado, você que nos assiste, então, o que é, o Ricardo Reis, a PNL, a Programação Neurolinguística, e como é que surgiu esse estudo? Tá. Programação neurolinguística é o estudo da relação entre a linguagem e o processo neurológico. Parece um palavrão, mas no final das contas, através da comunicação, das palavras, da linguagem, a gente consegue promover mudanças na mente de uma pessoa, na nossa mente. Mudando a mente, mudando os pensamentos, você muda as emoções e os comportamentos. Muito legal. Surgiu, que foi a segunda pergunta que você fez, por volta de 1970, onde John Grinder e Richard Bandler, os pioneiros da PNL, entre aspas, por favor, roubaram essa ideia e criaram a programação neurolinguística. Por que eu digo roubaram carinhosamente? Tá. Porque a programação neurolinguística estuda o que funciona, não estuda os problemas. Estuda o que dá certo, não reclama da vida. E isso já faz parte da nossa vida desde que o homem existe. Sim. Então esses gênios, Richard Bandler e John Grinder,
dois americanos, eles estudaram como as pessoas funcionam, trouxeram a ideia que chama modelagem, e se uma pessoa consegue fazer algo e tem sucesso, qualquer outra também pode, desde que ela faça as mesmas coisas. É um estudo que funciona. Foi assim que nasceu, em 1970, inclusive para ajudar as pessoas que têm muita dificuldade, como medo, pânico, fobia, procrastinação, não para aprofundar no problema, mas como que algumas pessoas resolveram essa questão. Aí a gente replica isso para outras. Modelagem. Daqui a pouquinho eu vou chegar aí. Porque Tá bom. agora, antes eu quero saber o seguinte, existem, digamos, princípios fundamentais disso aí, da PNL? Olha, os princípios fundamentais são a pessoa saber o que ela quer e saber como ela quer se sentir. Duas coisas muito simples. Não tem muito segredo. Parece uma bobagem. Parece uma bobagem, Oscar, para muita gente. Mas se você perguntar por aí, o que é que você quer? Para qualquer pessoa, você vai perceber que essa pessoa começa a falar o que ela não quer. Tá com problema? O que é que você quer? Ah, eu não quero mais ser pobre. Eu não quero mais brigar com a minha mulher. Então, esse é um princípio ao contrário da programação neurolinguística. Tá. Saber o que você quer e saber como você quer se sentir é fundamental, que leva as pessoas a fazerem já um exercício que normalmente não fazem muito. O que eu quero e como eu quero se sentir. São dois caminhos totalmente diferentes. Tá. Esse é um pressuposto e é um princípio da programação neurolinguística. Estudar o que funciona. Muito legal. Agora, como é que ela atua na pessoa? Como é que ela funciona? Tá. Através de uma conversa, existem as crenças limitadoras, por exemplo, e você pode perceber quando você estuda programação neurolinguística, mesmo como iniciante, num bate-papo você percebe o que faz com que as pessoas tenham limitações pela própria linguagem delas. A partir daí, existem perguntas poderosas que você faz, e o nosso cérebro, a gente sabe disso, ele responde a tudo. Qualquer pergunta que você faça, mesmo que a pessoa não responda verbalmente, o cérebro busca a solução. Então, você ajuda as pessoas através de perguntas, elas encontram mais cedo ou mais tarde a solução, e além disso, você pode oferecer algumas técnicas, alguns exercícios, onde a pessoa para, se concentra, fecha os olhos, muito parecido com a hipnose, a gente vai falar depois. E aí, nesse processo, a pessoa vai seguir as instruções do expert em programação neurolinguística e mudar a forma dela de pensar. Mudando a forma de pensar, ela vai mudar alguma crença, vai mudar o sentimento e muda o comportamento na vida. Agora, você falou de técnicas. Quais são... Que técnicas... tem técnica para exercer isso, a PNL? Você diz técnicas, exercícios para eu aplicar nas pessoas? Que técnicas que você usa na pessoa? Por exemplo, cheguei aqui, então você vai me submeter. Tá. Eu vou te dar um exemplo. Chocolate Godiva é um nome diferente, um nome até gostoso, vamos dizer assim. Essa técnica faz com que uma pessoa que precise fazer algo, por exemplo, ir para a academia, frequentar um ambiente de trabalho, embora essa pessoa tenha dificuldade de fazer isso. Muita gente tem dificuldade para ir para a academia, sabe que é bom para a saúde. Essa técnica faz com que a pessoa comece a gostar de ir na academia. Então imagina comigo, se você sabe que precisa ir para a academia, é necessário, é saudável, mas você tem dificuldade, não é muito melhor você aprender a gostar disso, porque vai ficar muito mais leve a vida? Essa técnica Chocolate Godiva é exatamente para isso. Uma pessoa que quer aprender uma língua e se sente insegura, é possível ela emprestar algo que ela se sente muito segura, como dirigir ou como gravar um podcast com maestria como você faz, para uma situação que ela tem dificuldade, porque está tudo aqui dentro. Então rola um empréstimo. Agora imagina, a pessoa tem dificuldade para ir para a academia, mas ela se relaciona muito bem com os outros. É possível emprestar essa habilidade, essa sensação para essa questão da academia. E a vida da pessoa muda para muito melhor. Tá. Agora, qualquer pessoa pode se submeter... São duas perguntas que eu vou fazer. Sim. Em uma. Qualquer pessoa pode se submeter a esse processo da programação neurolinguística? Ou existe algum limite de idade ou de consciência assim? E também te pergunto se qualquer pessoa preparada pode aplicar a neurolinguística, pode ensinar. Tá. Qualquer pessoa pode aprender programação neurolinguística, porque isso faz parte já da nossa vida. Tá. O mais gostoso, Oscar, de aprender programação neurolinguística
É que não é algo ensinado, é algo despertado. Tem um pressuposto da programação neurolinguística que diz o seguinte, o pressuposto é uma verdade. Todos os recursos que você precisa já estão dentro de vocês. As pessoas têm todos os recursos que elas precisam para qualquer situação. Elas não conseguem acessar e não têm consciência disso. Então, quando uma pessoa começa a aprender programação neurolinguística, com qualquer idade, pode ser criança, ela começa a ter essa consciência, começa a praticar e descobre, eu costumo dizer que é muito agradável, porque você descobre um tesouro no quintal de casa. Você descobre que o que você busca fora, na verdade, está dentro. Entendi. Então a pessoa aprende a se relacionar melhor, ela aprende a ter controle emocional, ela aprende a diminuir ou controlar a ansiedade, medos, fobias. Qualquer dificuldade, ela aprende o contrário, como se sentir muito bem. É um controle emocional que ela tem. E profissionais terapêuticos, os profissionais terapêuticos, psicólogos, médicos, muitos alunos meus são psicólogos, médicos, terapeutas holísticos, sistêmicos. Eles procuram a programação neurolinguística não para uma substituição, eles continuam com o que eles sabem, como uma ferramenta a mais. Eles agregam, né? Eles agregam. Agora, esses profissionais com programação neurolinguística, eles potencializam muito mais o que eles já estão fazendo muito bem. Então esse é o grande lance. Sensacional. Agora, atenção, você que está aí do outro lado, presta atenção na sineta aqui, ó. Eu quero chamar a sua atenção. Daqui a pouco, o professor Ricardo Reis, ele vai me responder, eu também estou curioso. Será que tem como você utilizar a programação neurolinguística para fazer grana, para rechear o bolso, para engordar as calças? Por que não? Já que ele está falando que você pode se programar, os recursos todos estão dentro da gente. Será que dá para ganhar dinheiro? Daqui a pouco eu vou falar disso. Mas, enquanto você está aqui acompanhando o nosso podcast, posso pedir uma gentileza para você? Você que está assistindo, você já conhecia a programação neurolinguística? Eu quero essa sua resposta, eu quero esse seu comentário. E depois eu quero ler e eu mesmo vou responder. Você conhecia a programação neurolinguística? Você fazia ideia que ela pode tudo isso? Responde para mim, vai respondendo aí, e daqui a pouco eu vou ler isso daí. Mas, o professor, me diga o seguinte, quanto tempo é necessário para aquela pessoa ali que está nos assistindo, do outro lado, por exemplo, conseguir aprender, quer dizer, conseguir ter sucesso dentro de uma programação neurolinguística? Tá. O caminho mais simples e adequado é a pessoa procurar um curso de programação neurolinguística, tem um curso conhecido como Practitioner, que é um curso presencial, ou, hoje em dia, é muito comum, e funciona da mesma forma, cursos online. Através desses cursos, ou também uma boa leitura, essa pessoa vai ter uma consciência de coisas novas que ela não tinha percebido. E ela vai começar a colocar em prática, ela vai ter resultados. Quanto tempo leva para a pessoa ficar boa em programação neurolinguística e ter resultado? O resultado vem imediatamente. Imediatamente. No primeiro dia... Imediatamente? Imediatamente. Olha que legal, hein? No primeiro dia que você aprendeu algo, a sua vida vai mudar. Às vezes as pessoas perguntam, e talvez seja uma pergunta que você possa me fazer de repente, a gente consegue mudar outras pessoas? Não, a gente não muda outras pessoas, a gente consegue mudar nós mesmos, aí nós influenciamos através da linguagem, através do exemplo, as pessoas, começa dentro de casa, os amigos, clientes, então a gente consegue ter ótimos resultados imediatamente. Agora, até onde a pessoa vai, o céu não é o limite. Ela nunca mais para de desenvolver essa bola de neve de conhecimento, prática e sabedoria. Entendi. Agora, uma outra pergunta aqui. Vamos falar de nível cultural, para absorção da informação. A pessoa, o homem ou a mulher, quem está nos assistindo ali, se quiser fazer um curso de programação neurolinguística, PNL, ela tem que ter alguma formação acadêmica, superior, alguma coisa? Qualquer um, desde que tenha bom senso, pode aprender. Qualquer pessoa interessada em melhorar a qualidade de vida, ajudar outras pessoas, pode e deve aprender programação neurolinguística. Não é necessário fazer uma faculdade ou ter uma formação. Isso pode ser importante por vários outros aspectos, mas não tem a necessidade. Não é exigido isso. Então, se uma pessoa está ali fazendo o ensino médio ou parou de estudar por qualquer motivo, nada impede que ela faça um curso de programação neurolinguística, que inclusive, Oscar, ela vai ter uma melhora individual e talvez ela não tenha feito uma faculdade ainda porque existe uma trava nela. A partir dela ter um autoconhecimento, entender a programação neurolinguística, aprender a lidar melhor com as emoções, com as sensações, com as crenças que
que a limitam, ela vai estudar. Estou falando isso porque é muito comum pessoas que não fizeram um curso superior por conta disso. Pô, muito bacana. Agora, essa pessoa insubstituível que está nos assistindo, você aí do outro lado, essa pessoa pode, por si só, aprender a neurolinguística, independente de ter vamos dizer, exatamente um professor para ensinar? Pode ou não? Pode. Aprender sozinha? Pode aprender sozinha. Hoje em dia é muito fácil aprender programação neurolinguística. Se a pessoa não está nas condições de investir num curso, o que iria acelerar o processo, nós temos aí o próprio Instagram, nós temos as redes sociais, temos o YouTube, temos vários livros que ensinam programação neurolinguística. A partir daí, essa pessoa vai ler ou escutar, vai entender, vai colocar em prática imediatamente e vai ter resultados. Vou dar um exemplo prático aqui. Tem um exercício que chama-se âncora. Âncora é um gatilho que dispara em nós uma lembrança acompanhada de uma sensação. Então vamos supor que eu estivesse irritado aqui, com qualquer situação, não é o caso. Conversando com alguém, estou irritado. Eu vou encostar simplesmente as mãos dessa forma, fazer um simples movimento assim ou assim, para as mulheres assim, mexendo na orelha. Com esse movimento, que é um gatilho, eu acesso um estado emocional de calma e tranquilidade imediatamente, para me relacionar melhor com aquela pessoa a qual eu estava irritado. Então perceba, eu tenho controle sobre eu mesmo. Esse é um exercício que você pode aprender, inclusive, no meu canal, se você me permite. Por favor. Ricardo Reis Oficial. É um exercício conhecido como âncora. Tem o chocolate Godiva, também está no meu canal. Então, nós temos os mesmos valores. Além dos meus cursos, tem o meu canal que está com quase 100 mil inscritos, né, no YouTube, no caso. E lá tem conteúdo gratuito, porque tem pessoas que precisam. Tem capacidade de aprender, o resultado é imediato e de repente não é o momento dela investir. Então ela pode aproveitar. Quer dizer, a programação neurolinguística ela pode ser utilizada para a pessoa melhorar muito, tanto no seu círculo social, quanto na relação profissional. Sim, com certeza. A programação neurolinguística faz com que uma pessoa altere, modifique a percepção que ela tem do mundo e dela mesma. Uma pessoa que se sente tímida e entende isso como uma queixa, ela consegue alterar essa percepção e gostar de ter aquele comportamento tímido. Que, no final das contas, ele é útil em vários contextos. Todo comportamento que nós temos são úteis em vários contextos. Com a programação neurolinguística, a pessoa consegue mudar essa percepção de uma queixa que ela tem, que acompanha, às vezes, a vida toda dela, para um presente. Olha que interessante. Aí eu pergunto para vocês, como que a sua vida vai ficar bem mais leve, se sentindo bem com tudo aquilo que você tem, que era uma queixa, agora não é mais. Muito legal. Agora você falou no começo aqui do nosso papo que existem algumas perguntas essenciais aí que disparam esse processo todo. E eu preciso te perguntar, evidentemente, né, que tipo de pergunta você faz para definir o que a pessoa busca na PNL? Uma pergunta muito simples, mas muito simples. E eu acho muito engraçado, porque as coisas mais simples normalmente funcionam muito bem. Sim. Né? Tá na ponta do nosso nariz e a gente não vê. Eu pergunto para uma pessoa, o que é que você quer, afinal de contas? Você falou, 30 minutos falando, tá tudo bem, eu entendi os problemas, mas o que é que você quer? Eu quero me dar bem. É uma pergunta. Ela respondeu, se dar bem como exatamente? Você tem isso claro? A maioria das pessoas não tem, por isso não alcançam. Tenho, eu quero ganhar 15 mil por mês. Tá bom. Como é que você acredita que você vai se sentir ganhando 15 mil reais por mês? É como eu disse, parece uma bobagem, né? Algo muito óbvio, mas a maioria das pessoas, por experiência, não para pensar sobre isso. Quem mais vai ganhar com isso? O simples fato de perguntar quem mais vai ganhar com isso, de repente a pessoa pensa nos filhos, pensa na esposa, já se emociona, já imagina uma cena de algo dando certo, e isso já está promovendo uma mudança. Entendi. Existe uma bateria de perguntas, né? Isso existe muito também no coach. Nesse ponto é bem parecido com a programação neurolinguística. E por que as perguntas são poderosas? Porque o nosso cérebro, ele não se defende. Não se defende. Quer ver? Uma pessoa que você ama muito e tem um sorriso lindo, não precisa falar. Quando seu olho mexeu, você deu um leve sorrisinho, foi muito rápido. Você pensou nessa pessoa, o corpo teve transformações.
Você não precisou me responder. Você respondeu. Uma linguagem. Uma linguagem. É algo imediato. Então, um bom profissional em programação neurolinguística, além de aplicar exercícios práticos na pessoa, gostosos de receber esses exercícios, ele aprende a se comunicar de uma forma mais adequada para aquele propósito, o sucesso daquela pessoa. Entendi. Agora, existe diferença entre, por exemplo, a neurolinguística, tá? E tratamentos que façam a mesma coisa? Porque, assim, a neurolinguística, nós estamos falando de programação neurolinguística, tá certo? Mas a neurolinguística em si, ela existe independente da PNL, né? Como parte da coisa. Sim. Então, esse estudo todo, assim, qual que é a diferença para outros tipos de terapia nesse sentido? Eu considero que todas são importantes e todas atendem perfis diferentes. A neurolinguística atende principalmente, Oscar, um perfil de pessoas mais imediatistas, que gostam de ter resultados rápidos. Pessoas que de repente têm medo de dirigir e se ela num primeiro encontro, ela pegar a chave do carro, não digo dirigir muito bem, porque ela vai precisar praticar, mas ela conseguir dar a volta no quarteirão, isso vai ser muito útil para ela, vai romper uma crença limitadora e ela vai sair dizendo, eu sou capaz. Neurolinguística, é muito rápido. Eu não estou dizendo que é melhor ou pior que outras abordagens, como TCC, qualquer outra abordagem, Reiki, enfim, psicanálise. Dependendo da modalidade, dependendo da abordagem e do perfil do cliente ou paciente, isso vai precisar levar mais tempo para algumas pessoas. Então existe um protocolo na psicologia, por exemplo, de que existe um tanto de tempo para eliminar uma fobia de alguém que é um medo excessivo. E olha que interessante, vamos supor aqui que seja de 1 ano e meio. Vamos supor que seja de 1 ano e meio para eliminar a fobia de alguém. É algo completamente diferente. Você esperar 1 ano e meio de atendimento para, de repente, você eliminar uma fobia, um medo que te atrapalhe, você se sente bem, para 2 encontros ou 3 de programação neurolinguística. E, mais uma vez, não estou dizendo que é pior ou melhor. São bons, mas atendem perfis diferentes. Por incrível que pareça, a neurolinguística pode ser assustadora para algumas pessoas que precisam de mais tempo para uma mudança. Entendi. Agora, eu perguntei para você, né? Eu prometi para você que ia perguntar para o meu amigo aqui, o Ricardo Reis, está dando um show aqui de informação para nós, se através da neurolinguística você pode ganhar grana, se você pode transformar isso numa ferramenta ou não transformar, mas se aperfeiçoar para ganhar mais dinheiro, não foi? Não prometi que eu ia falar? Então já vou falar, não sai daí. Deixa eu só fazer um convite antes para você. Você que curte fliperama, que curtiu fliperama, né? Porque tem gente que é jovem hoje, mas curte fliperama, busca referências mais antigas e tal, mas você que curtiu também, eu quero convidar vocês todos para irem no Old School Pinball. O Old School Pinball é uma verdadeira viagem no tempo, sabe? Porque ele é um antiquário, todo baseado nos anos 80 e 90, até 70, tá legal? Tem uma máquina lá de 1957. É uma diversão mecânica, não tem nada digital, é uma outra era, mas para as crianças é uma redescoberta. Para os adolescentes também. Também é um excelente lugar para você fazer um aniversário, uma festa da sua empresa, uma confraternização, porque ali tem o DJ ao vivo, tem a pista de dança, tem os dance musics dos anos 80 e 90, tem coquetéis e aperitivos inevitáveis, é maravilhoso. E de quinta e sábado, das 6 da tarde à meia-noite, você paga uma entrada e brinca em todas as máquinas. Então, anote aí, @oldschoolpinball no Instagram, com ALL no final, claro, ou mande um zap lá, se informe agora, é 11 991 578 872. Agora, digamos que você quer fazer aí um refresh na sua vida, reunir uns amigos, ter uns salgadinhos legal, porque, sabe, não é só um encontro, são as coisas que compõem o contexto, né? Então, se você quiser ser aplaudido, aí, sabe que você pode transformar numa atração? Um simples petisco da Golden Prime. Deixa eu falar para você, são nuts, são grãos, olha, tem amêndoa, amendoim, castanha do Pará, castanha do caju, tem tâmara seca, tá legal? Tem tudo que você pode imaginar, e detalhe, não é frito no óleo, é torrado eletronicamente, você se livra do colesterol, o sabor é muito melhor, a qualidade é altíssima e o preço é justo. Vale a pena para sua empresa, até para o seu estabelecimento comercial, por que não? Então anote aí, no Instagram, @Golden Prime, tá legal? @Golden Prime oficial. Ou você manda um WhatsApp para lá, 11 940 082 357. Agora eu vou te responder, eu prometi, você fica aí.
vamos lá, falar de grana. Opa, A pessoa treinada com PNL, atenção, isso ajuda ela a ganhar grana, ou mesmo ela pode usar PNL para um recurso a mais? Sim, para fazer grana. Inclusive, Oscar, falar de dinheiro é um mito. Quando você começa a falar de dinheiro, eu percebo que as pessoas, elas dão um passo para trás, elas não gostam. Se você perguntar o quanto alguém ganha por mês, a pessoa fica incomodada. Quando deveria ser algo natural. Eu penso dessa forma. Claro. Com a programação neurolinguística, você vai modificar algumas crenças limitadoras que existem em você e em outras pessoas. Com a programação neurolinguística, crenças de escassez que você traz da sua família. Histórias que você ouviu desde criança, como o dinheiro não dá em árvore, você não pode ter duas coisas, tá? No cinema, uma mãe e um pai com um filho, você não pode ter duas coisas, ou pipoca ou chocolate. Para uma criança, é importante falar isso, escutar isso de uma autoridade que são os pais, aquilo vira uma verdade. Aí quando esse adulto, quando está adulto, né, virou um adulto, ele tem aquela informação, peraí. É a chamada crença. Né? Crença, eu tenho duas oportunidades aqui, duas formas de me dar bem, dois negócios. Ela sente lá dentro, não é racional. Não pode, só pode uma coisa, e aí é uma limitação. Esse lance de grana, tem pessoas que não gostam de ouvir isso, né? A gente não está aqui apenas para fazer um bom papel e carinho, está para dizer a verdade. Então tem pessoas que não gostam da ideia de falar de dinheiro porque elas percebem que elas têm uma crença limitadora muito, muito intensa, muito forte e não querem mudar isso. Por exemplo, uma vez eu estava na praia, uma mãe chegou, falou para a filha assim, parecido com o exemplo que eu dei, você não pode comprar esse sorvete, esse sorvete é muito caro. Eu percebi imediatamente aquela criança ficando triste, chateada, baixou a cabeça. Eu estava do lado, era uma conhecida minha, eu intervi e falei assim, ela pode ganhar esse sorvete sim, ela é uma princesa. Pisquei para a mãe entendeu e comprou. Inclusive disse, está aqui filha, você merece. Esse sorvete é seu, você merece coisas boas e você merece coisas caras. Vocês não fazem ideia como um pai ou uma mãe dizendo isso para o filho promove uma mudança para merecimento. Agora, um outro detalhe muito importante, que é o que eu falei que as pessoas podem ficar bravas com isso, é comum, é polêmico. Dinheiro é comportamento. A maneira como você se comporta faz com que você tenha mais dinheiro ou não. Ninguém ganha dinheiro. Você acaba recebendo dinheiro. É assim que funciona. Quem ganha dinheiro é criança, é mendigo, no caso. Você faz o dinheiro, você merece o dinheiro. Então isso é muito importante deixar claro. Comportamento das pessoas vai fazer com que elas tenham mais dinheiro. Agora, como mudar um comportamento? Mudando a crença, mudando a maneira de pensar, mudando a maneira como você percebe o mundo. Porque se a gente parar para pensar, Oscar, somos todos muito parecidos, muito iguais, né? Ossos, músculo, pele, água no corpo. Qual é a diferença de uma pessoa ou outra? Se alguém me disser que é o conhecimento, eu diria, tudo bem, ele é importante, mas é a maneira como a pessoa pensa, a crença. Porque, inclusive, você encontra pessoas que sabem metade do que você sabe e se dão muito bem. E você fica se perguntando, mas como isso? Essa pessoa entende de programação neurolinguística ou porque ela aprendeu, ou porque aquilo já está nela e ela percebeu. Inconscientemente ela pratica. Quer dizer, assim que funciona. Então, o segredo ali para a pessoa conseguir usar a PNL para ganhar dinheiro, como nós prometemos aqui, resumindo, ela se programar, vamos falar, essa seria a palavra. Primeiro passo... Se programar para crer que ela pode, que ela vai e que ela vai conseguir. E a PNL ajuda nisso. O primeiro passo é essa pessoa fazer um trabalho com ela mesma, para ela se sentir merecedora, se sentir capaz. E PNL também tem muito a ver com a conversa, com o relacionamento. Bons vendedores entendem de programação neurolinguística e nem se dão conta disso, que é o famoso rapport, conexão. Você fazer com que uma pessoa prefira você ou o seu produto, porque você entende as pessoas e oferece para elas o que elas estão precisando. A gente, por exemplo, fala o português, tudo bem, mas dentro do português existem várias formas de se falar para você conseguir influenciar inconscientemente outra pessoa e ela preferir você ou o seu produto. Quer ver? Vou dar 3 exemplos aqui simples, tem mais de 50.
E as pessoas não se dão conta disso. Se você está conversando com alguém, fala rápido, assim como eu estou falando agora, com seu filho ou com alguém mais jovem que gosta de falar rápido no mundo de hoje, é muito importante que você fale rápido com essa pessoa também, porque ela vai gostar de você. Ah, Ricardo, mas o meu jeito é falar devagar. Você tem o seu jeito, mas com seus filhos, se eles falam rápido, fale rápido. Ele vai te aceitar e vai te escutar. Com uma senhorinha, igual as amigas da minha sogra que falam devagar, que gostam de contar história, se eu quiser conquistar essas pessoas, isso é rapport. Eu falo devagar e conto histórias. Ah, mas eu tenho o meu jeito, Ricardo. Tá bom, você tem o seu jeito. Isso se chama flexibilidade. Você tem o objetivo, conquistar uma pessoa, você vai modificar um pouquinho o seu comportamento, não é a sua essência, para que aquela pessoa te aceite melhor. E aí, quando você for oferecer algo, conversar, ela vai te aceitar. Então, uma pequena aula aqui, aproveitando, nós estamos, você que chegou agora, por favor, daqui a pouco você volte ao começo desse episódio. Estamos aqui com o professor Ricardo Reis. Programação neurolinguística é um assunto fascinante, pode mudar a sua vida. Você está feliz com a tua vida? Você pode se tornar mais feliz ainda. O que que falta? Você é feliz, mas está faltando o quê? Você pode buscar, você pode se programar, você pode acreditar. E de que forma? É sobre isso que nós estamos falando hoje aqui. Estamos falando do teu sucesso como pessoa, como profissional, como ser humano. Volta lá no começo, não perca mais nada aqui, mas eu vou pedir para você uma pequena aula aqui. Vamos falar de vendas, tá? Tá. Antes, eu posso... Em cima do que você falou, que foi muito importante, você me fez lembrar, muitas pessoas procuram a programação neurolinguística para resolver algum problema, uma questão que estão tendo limitações. E o que você lembrou aqui é muito importante. Se a vida das pessoas está boa, elas devem saber que pode ficar ainda melhor. É o caso de alguém que vai na academia para tratar alguma questão de saúde e o caso de alguém que vai na academia para ficar mais forte, mais saudável, ficar cada vez melhor. Obrigado por esse lembrete. Não, que é isso. A parte é um prazer. E eu queria perguntar para você, vamos lá, você é um vendedor. Tá. Você quer me vender esse livro, do qual nós vamos falar daqui a pouco, é um livro do Tony Robbins, espetacular, sobre programação neurolinguística. Está indicado pelo professor, não podia ser de outra forma. Vamos lá, fala assim, técnica, assim, rapidamente, para a gente não... Porque eu tenho muita coisa boa para te perguntar. Você vai me vender esse livro aí. Ok. A pessoa quer ser uma boa vendedora, então vai lá. Tá. Se eu estou vendendo esse livro para você, eu diria assim, Oscar, esse livro é maravilhoso, ele fala sobre programação neurolinguística de uma forma simples, bem humorada, da qual você coloca em prática rapidamente. O Tony Robbins, por exemplo, ele usa boné também. Eu sei que você gosta de usar boné, ele usa boné frequentemente e ele sempre aproveita o caminho. Ele anda de bicicleta, ele cuida da saúde, ele está sempre ali presente, ajudando as pessoas, fazendo diferença na vida das pessoas. É um livro que você vai gostar. Eu sei que eu acabei de te vender esse livro. Você pode, de repente, falar, será? Mas eu percebi coisas em você e repliquei aqui para você, devolvi para você. Reações coisas que são importantes em você. Ele usa boné, e usa mesmo. Eu não disse uma mentira, eu sei a verdade. Você usa boné. A gente falou de boné. Na sua camiseta tem um monte de bicicleta, e ele gosta de andar de bicicleta. E está escrito aí, aproveite a estrada, o caminho, alguma coisa do tipo. Isso chama-se rapport, percepção. Então, olhando para você, conversando com você, eu consigo perceber esses detalhes, que está no rapport, programação neurolinguística. Ele fala muito disso nesse livro. O que faz com que o seu inconsciente toque um sininho. Pode tocar o sininho? Pode. É meu sonho tocar esse sininho. O que faz com que o seu inconsciente toque o sininho e fala, pô, gostei desse cara, não sei porquê. Gostei desse cara. É o que acontece, a conexão, é o rapport. Entendi. É uma empatia, né? Uma empatia. Agora, perceber o outro é o que faz a diferença. Hoje em dia, é muito comum você estar conversando com a pessoa e aí a pessoa está falando e você não está escutando. Porque você não está falando junto, o que seria muito feio, mas você está falando junto, você está pensando em coisas enquanto está falando com você. Falando silenciosamente. Aí o que acontece, né? Desculpa, qual é mesmo o seu nome? Você acabou de me falar. Oscar, tá bom. Então, uma das coisas, inclusive, que estabelece rapport, vendas, é saber o nome das pessoas. Memorizar o nome das pessoas. Eu não esqueço mais o seu nome. Vai uma técnica de presente, pode? Claro, ele não vai esquecer que meu nome é Walter como? Já fez uma hipnose aqui comigo. Para eu não esquecer o seu nome, quando você me fala Oscar pela primeira vez, rapidamente eu busco uma pessoa que eu conheço com o nome de Oscar. A primeira coisa que me veio, o qual eu sou fã, é o Oscar Schmidt. Sim. Jogador de basquete. Então eu aqui em silêncio, eu imagino o Oscar Schmidt abraçado com você com uma bola de basquete sorrindo para mim. Eu estou imaginando. Como o meu inconsciente gosta de surpresas, de coisas novas, ele não esquece mais disso.
olhando para você, imaginando Oscar Schmidt sorrindo aqui com a bola de basquete. Pronto, algo simples. Eu não esqueço mais o seu nome. Toda vez que eu olhar para você, eu vou lembrar que é Oscar. É simples, é muito forte isso. Ajuda demais em vendas. Eu, quando era metalúrgico, não vou contar minha história aqui, também não vem ao caso, mas dali para frente, eu tive vários convites para ser vendedor. Porque eu era palhaço e eu tinha muita empatia com chefes, né? Eu conseguia quebrar o gelo dos superiores. E eu tive algumas vezes de convites da empresa: você não quer passar para vendas? Você não quer agente? Eu nunca quis ser vendedor, né? Mas eu procuro vender hoje o quê? A credibilidade aqui do podcast, por exemplo, que é um podcast feito com muito bom humor, né? Um podcast que eu sei que as pessoas que estão nos assistindo estão precisando daquilo, de uma maneira inconsciente, é o que você falou. Mas agora, meu amigo, eu vou tocar essa sineta. Atenção, atenção, você que está em casa aí. Será que a PNL, Programação Neurolinguística, ela pode resolver algum problema que você tem, que você não fala para ninguém, mas você sabe que você tem? Um hábito, um tique nervoso, uma mania, uma fobia. Daqui a pouco nós vamos falar disso, eu prometo para você. Não saia daí, portanto, fique aí, que este episódio pode ser a solução dos seus problemas. Mas, enquanto isso, você continua assistindo a gente, eu vou fazer uma outra pergunta e eu quero os teus comentários aí no podcast. Olha, a programação neurolinguística, ela pode mudar o comportamento da pessoa, ela pode tornar a pessoa mais empática, mais agradável, mais simpática, mais acessível. Para que famoso ou famosa, olha essa pergunta, você recomendaria então fazer um treinamento em PNL, hein? Que famoso ou famosa? Coloca aí embaixo, comenta, eu quero a sua resposta e eu quero vocês discutindo entre vocês. Isso é uma coisa muito interessante. Enquanto isso, meu amigo Ricardo Reis, psicologicamente, tá? Já que nós estamos falando, questões emocionais, medo, depressão, complexo, insegurança. Ela trabalha tão bem quanto na hipnose? Sim, e eu diria o seguinte, muitos professores dizem que programação neurolinguística e hipnose são distintas. Eu e algumas outras pessoas que eu conheço dizem o contrário, que é a mais pura verdade. Programação neurolinguística é o estudo da relação entre a linguagem e o processo neurológico. Tá. Hipnose é a utilização da linguagem para mudar a sua percepção da realidade. É praticamente a mesma coisa com nomes diferentes. A diferença é que a programação neurolinguística nasceu lá atrás com os criadores, 1970, a partir da hipnose. Esses dois, John Grinder e Richard Bandler, foram atrás de um terapeuta, um hipnoterapeuta, chamado Milton Erickson, que tinha muitos resultados positivos, era um absurdo. Tá. E perguntaram, o que é que você faz, cara? Como é que você faz? Ele falou, eu não sei, eu só faço. É um processo inconsciente competente. Nem ele sabe porque é tão bom naquilo. A gente pode ficar com você alguns meses, te filmar, anotar, te estudar? Pode. Esses dois criadores da PNL observaram Milton Erickson, filmaram, anotaram tudo que ele fazia, pegaram outros terapeutas. Você vai fazer igual, vai seguir esse protocolo aqui igual a dele. E os resultados aqui começaram a aumentar. Então, programação neurolinguística nasceu da hipnose. São muito parecidas. Então. Se tem uma pequena diferença, é o seguinte. Programação neurolinguística, você faz assim, diretamente com a pessoa, com habilidade de comunicação, você desenvolve muito a sua habilidade de comunicação. A hipnose é uma técnica que ajuda a pessoa a ter muito foco e concentração. Tá. Ou seja, a pessoa fecha os olhos, você ajuda a pessoa a se concentrar. O fator crítico, que é uma resistência, sai, e as coisas que são ditas, os exercícios de PNL são sugeridos, aquilo entra no subconsciente. Aí a verdade da pessoa mudou. Por isso, dando um gancho aqui agora, sequência para as outras perguntas, que algumas pessoas, não todas, algumas pessoas que têm depressão, de repente, no mesmo dia levanta, toma um banho e começa a passear no shopping. Centenas de pessoas eu consegui ajudar dessa forma. Porque essas pessoas estavam com um problema emocional. Mas vale lembrar aqui que é muito importante ter um acompanhamento médico, pois a PNL ou a hipnose é um acompanhamento interdisciplinar, que soma, não substitui. Algumas pessoas têm algumas disfunções químicas, hormonais. E por conta disso é muito difícil ela parar, fazer um exercício ou imaginar algo bom, ela realmente não consegue. Então ela precisa da ajuda médica, acompanhada ao mesmo tempo ali com técnicas de programação neurolinguística, por exemplo. Aí sim o resultado é positivo. Tá. Agora, uma coisa, você falou que ganha muito mais tempo em relação, por exemplo, fazer um trabalho com psiquiatria, com um trabalho químico, sei lá, enfim, psicologia. Mas, por exemplo,
Você falou que a pessoa já pode sair da sessão ali, já tendo as primeiras alterações para melhor. Quanto tempo essa sessão é necessária? Uma primeira sessão que já comece a ajudar a pessoa? Uma primeira sessão de programação neurolinguística ou de hipnose, vamos focar aqui na programação neurolinguística, vai fazer com que você escute muito bem a pessoa, tá? Você preste atenção na pessoa, escute para valer. A partir daí, no final da sessão, você pode fazer um exercício com ela. Por exemplo, Ponte ao Futuro, é um exercício muito simples, onde eu anoto literalmente, com muito respeito, para não esquecer de nada, o que a pessoa quer que aconteça e como que ela quer se sentir num futuro próximo. Anoto tudo. Eu peço para essa pessoa fechar os olhos, relaxar um pouquinho. Quando eu relaxo, o fator crítico sai. Eu repito, olha a magia da coisa, o que ela me disse, com as palavras pausadas, gerando emoção e sensação. E gera. As pessoas se emocionam, porque elas estão conseguindo, talvez pela primeira vez, de uma forma muito profunda, imaginar aquilo acontecendo. Se ela está imaginando, ela está sentindo. Se ela está sentindo, está mudando, porque a nossa mente ela muda por repetição ou por intensidade de emoção. A partir desse exercício, a pessoa já tem uma melhora. Isso é fato. Com essa melhora, vai gerar nela, com esse resultado, uma nova crença. Que crença é essa? Eu consegui me sentir bem. Ela vai ter algum resultado. E não tem nada mais forte que uma experiência. Com esse resultado, pequeno que seja, ela vai transformar uma faísca, de repente, em uma fogueira. Porque é muito rápido. Entendi. Ela tem aquele recurso dentro dela. E uma vez que você trouxe aquela faísca à tona, aquilo pega fogo realmente. Entendi. Então funciona dessa forma. Olha, daqui a pouco eu prometi para você e vou cumprir. Então daqui a pouco você vai saber aqui se os teus problemas mais íntimos aí, os seus medos, os seus hábitos, as suas manias, dá para resolver? Já. Mas antes eu quero falar com você o seguinte, tá? Se você vai fazer uma reunião na sua casa ou na sua empresa, não vai perder tempo cozinhando, ficar na cozinha. Se você pode pagar um pouquinho mais, quem sabe até a mesma coisa, dependendo do tamanho da festa, e servir com qualidade tão boa quanto você quer, uma atenção e carinhos tão essenciais como você serviria. Então, estou falando para você conhecer o Vacari Eventos. Vacari Eventos serve para você as melhores refeições, as melhores comidas, tá legal? Serve jantares fantásticos. Olha, tem pizzas maravilhosas, tem massas, tem paella, tem lasanha, tem churrasco, feijoada, um pouco de tudo, massas maravilhosas, risotos insubstituíveis. Olha, não faça nada sem conhecer a Vacari Eventos. Na internet você procura Instagram, @vacari.vc, Vacari com 2 Cs, .vc, tá bom? Ou você fala com ele lá no 11 999 994 211, é o WhatsApp. Agora, vamos falar de um assunto totalmente diferente. Você que tem um bem aí móvel, especialmente moto, presta muita atenção aqui. Vou falar de um sistema que tem mais de 90% de recuperação de motos roubadas. É o único, é o campeão do estado de São Paulo. Estou falando da Skynet Rastreadores. Skynet Rastreadores, meu amigo, instala na sua moto, no seu veículo, um dispositivo que só eles têm. Tem um aplicativo no celular que só eles têm também. O cara mexeu sua moto, ele pode desmontar, pôr no terceiro subsolo, enterrar, jogar na piscina, levar de helicóptero. Mexeu na moto, bipou no celular. Bipou no celular, você vai seguir os procedimentos do aplicativo, pode até ver a sua moto se deslocando em tempo real, uma coisa absurda. Você vê o mapa ali, aí você avisa o pessoal da Skynet que vai disponibilizar a sua equipe de segurança. Olha aí como você está vendo, é fantástico, tá? Então não deixe de consultar, por favor, hein? Eu uso, @Skynet Rastreadores no Instagram, ou você pode mandar um WhatsApp lá perguntando 11 947 794 474. Eu quero lembrar que na descrição aqui do meu podcast, todos os dados dos colaboradores estão lá. Não se preocupe em anotar, não. Dali a pouco você vai lá e olha a descrição, que está cheio de novidades boas para você lá. Bom, eu quero continuar aqui com o meu amigo, estou conversando com o professor Ricardo Reis sobre programação neurolinguística, tá? Eu queria saber o seguinte, eu vou falar alguns tópicos e você vai me dizer se a programação neurolinguística ajuda a solucionar problemas deles, ou torna eles ainda melhores, ou não. Então vamos lá, comunicação, primeira coisa. Comunicação e educação, que estão intimamente ligados. Sim, você aprende a se comunicar muito melhor com a programação neurolinguística. Você aprende a perceber as representações de comunicação. Por exemplo, algumas pessoas são mais auditivas, são mais visuais ou mais sinestésicas. Pode reparar. Sim. Tem pessoa que gosta de te tocar.
tem gente que não gosta. Tem pessoas que contam uma história para você falando do som, dos elogios, é uma pessoa mais auditiva. Tem pessoas que reparam no visual, no colorido, em como isso aqui está muito bonito. Tudo isso é utilizado pela programação neurolinguística para você se comunicar. É possível perceber se uma pessoa está visual, auditiva ou sinestésica. E você, como eu já disse, aprende a escutar muito mais as pessoas. 5 segundos eu posso fazer uma brincadeira com eles para Agora. ver se eles estão aprovados a escutar uma pessoa? Agora, presta atenção aí de casa. Presta atenção, aqui, câmera em mim aqui. Todo mundo comigo, mão assim, próxima do seu corpo. Vamos lá. Isso, próximo ao seu corpo. Muito bem. Estão me escutando, né? Está me escutando aí também. O pessoal aí está me escutando. Então, já que você está me escutando, escuta para valer, hein? Presta atenção, escuta. Junto comigo. Mão no estômago, ok. Mão no peito. Mão no queixo. Mão na boca. Mão na orelha. Mão na nuca. Aí não é nuca. Aí não é nuca. Condicionou. Aí não é a nuca. Na verdade, veja bem, tem gente falando assim, mas você colocou a mão... Então, se alguém se jogar no poço, você se joga? Eu falei 7 vezes. Você está me escutando? Eu perguntei 7 vezes. Mesmo assim, as pessoas pararam de me escutar, você também? E seguiram você como guia, né? Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que você não deve prestar atenção, porque nós temos muito desenvolvido o nosso olhar visual. Continue enxergando muito bem, mas aprimore a sua escuta, porque se você colocou a mão na testa e eu falei na nuca, não está escutando também. Essa é a mais pura verdade. Incomoda, mas ajuda. Muito bom isso daí também. Agora eu quero saber o seguinte, no caso de síndromes, a gente está falando com Burnout, Guillain-Barré, que a pessoa fica aqueles tics, né? Pânico, ansiedade, enfim. Tá. Ajuda a programação neurolinguística? Ajuda demais. Inclusive foi bom você falar nisso, que eu, Ricardo, as pessoas estão assistindo... Inclusive a ansiedade, que é um problema que só pertence a quem faz parte da humanidade, é pouca gente. Sim, olha só que interessante. Tem gente que assiste e pensa assim, caramba, para eu aprender PNL eu preciso ser uma pessoa perfeita, eu preciso cuidar de muita coisa em mim para depois começar a ajudar os outros também. Essa é uma grande bobagem, não é bem assim. Você aprendendo programação neurolinguística, ao mesmo tempo que você ajuda as pessoas, você ajuda você mesmo. Então uma breve história minha. Eu, Ricardo, sofri a infância inteira, a adolescência inteira. Sentava no fundo da sala de aula, sozinho, com vergonha. Consultem aí, eu não vou falar disso agora porque tomaria um tempo, consultem síndrome de Tourette e TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Até os 37, 38 anos de idade eu não sabia o que eu tinha, mas eu sofria. A minha adolescência eu era motivo de bullying na escola porque eu tinha tiques nervosos agressivos ao ponto de ler um livro, eu tinha um tique que era assim, de balançar a cabeça. É uma coisa tão forte que você não tem controle. É verdade. Não é um problema mental, é um problema neurológico, Sim. É um excesso de dopamina que você não tem controle e seu corpo busca fazer um movimento. Então eu queria ler um livro, eu não conseguia, fazia assim, chegava a doer a cabeça. Então imagina o sofrimento que eu tive. Desculpe, mas esses reflexos involuntários, Sim. Eles estão ligados diretamente à dopamina? Sim. Sempre? Sim, não sempre. No meu caso especificamente, que é a síndrome de Tourette, está relacionado a isso. Síndrome de Tourette, para você ter uma ideia, claro que eu melhorei muito. Eu ainda tenho tics, dependendo do que acontece, eu manifesto assim, eu mexo o pescoço, coisa desse tipo, mas não se compara à vida que eu tinha na adolescência, que eu me trancava no quarto chorando. E era um sofrimento muito grande. Mas deixa eu te interromper, interromper que é importante agora. Claro. Você teve a síndrome de Tourette, ok, você está curado ou 99% curado? Não tem cura. Síndrome de Tourette Ela não tem cura, tem controle. Então, mas foi a partir do momento que você passou a se dedicar à PNL que você alterou isso? Foi. Então isso é importante frisar. Isso, quando eu conheci, até me emociona, tá? Vou me segurar para não chorar. Pode chorar. Quem tem vergonha de chorar tem vergonha de desistir. Eu tinha 38 anos de idade, né? Eu descobri aí a programação neurolinguística, fiquei encantado com os resultados. Os tiques, o Tourette diminuiu, que era uma coisa absurda, e a minha vida mudou completamente da água para o vinho. Eu me senti importante, comecei a ajudar as pessoas, comecei a ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro, comecei a ter uma vida muito melhor. Se existe cura, inclusive é proibido falar sobre cura na hipnose programação neurolinguística, na legislação. Sim, eu entendo. É proibido. Existe uma melhora absurda. E por que eu fiz questão de falar disso aqui? Porque todo mundo tem problema. E se você tem algum problema e deixa ele te dominar, ou você pensar, com esse problema eu não vou conseguir, você está enganada. Porque era punk. E mesmo assim, eu tive mais de
65 formações nacionais e internacionais relacionadas ao assunto, já ajudei muita gente, mais de 7 mil pessoas atendidas individualmente. Parabéns, que maravilha. E estou feliz, tenho uma esposa, tenho minhas filhas, tenho ótimos amigos. Que maravilhoso. É isso, é importante o pessoal saber disso. Mais uma coisa é importante, comum. hein? Mais uma coisa. Pô, eu gostei muito disso porque eu conheço pessoas, mais de uma, que tem esses problemas aí. Então, quer dizer, assim, sintetizando, funciona para qualquer tipo de síndrome, desde que ela tenha a origem emocional. Burnout, Guillain-Barré, pânico, ansiedade, tudo. Ansiedade, sim. Sim. Também. Tá, agora, vícios. Vamos falar de vícios. Tabagismo, alcoolismo, dependência química. O que a PNL pode fazer por essas pessoas? Tudo que tem de melhor. Inclusive para dependência química, que esse é o ponto mais forte aqui. Sim, inclusive, tá? Falando de dependência química, o mais difícil de resolver, segundo pesquisas, é o alcoolismo. Muita gente pensa que é algum outro tipo de substância, mas é o alcoolismo. Existem muitos casos de pessoas que, com a ajuda da programação neurolinguística, conseguiram ter uma vida saudável. Tá. Porque essas pessoas mudam a percepção que ela tem sobre elas mesmas e sobre a própria dificuldade. Tá? Então existem técnicas, existem estratégias, existe o próprio rapport, que é a conexão que você tem com uma pessoa, e tudo isso favorece para que aquela pessoa, desde que ela queira, não é uma mágica, dá trabalho, não é mamão com açúcar, tem desconforto no processo de atendimento, tem desconforto, mas a pessoa vai poder escolher um desconforto que vai te levar a um resultado positivo, fazer bem para você e para sua família, ou um desconforto que você já está sentindo que traz apenas sofrimento. E dentro dos atendimentos para vícios, seja droga, seja tabagismo, existem 3 pilares, né? Que é o mental, a consciência que a pessoa tem daquilo, quanto aquilo está prejudicando e tudo mais. Às vezes ela pensa que tem consciência e não tem, que é o pilar mental. Tá. Pilar emocional. Exercícios de programação neurolinguística, onde a pessoa fecha os olhos, se emociona, imagina uma vida ou se lembra do momento onde aquilo começou e dá um novo significado para ela se desvincular. Emocional. Comportamental. Ações, atitudes. Como, por exemplo, vai uma dica aqui, coisa rápida para quem fuma. Tá. Tenho vários amigos que fumavam, pararam de fumar com isso. A pessoa tem um hábito de levar a mão à boca. Já é um processo que ela faz aquilo, sei lá, 1000 vezes por dia e não percebe. Tá? Leva a mão à boca, da mesma forma, mas leva uma garrafinha à boca com um canudinho, fuma a água, não vai se engasgar aí. Bebe água, bebe água. O cara vai fazer xixi pra caramba, mas vai ser saudável. Ele está fazendo esse movimento, esse comportamento, esse novo hábito que vai substituir o hábito antigo. Vai chegar em casa, a mulher vai falar, nossa, você está cheiroso. As filhas vão te abraçar mais, que é o caso de um amigo específico, que eu ajudei recentemente. As filhas vão abraçar mais aquele cara, ele vai se sentir bem, vai ter uma recompensa, que talvez seja mais forte do que a recompensa que ele tinha fumando. Acabou, já era. Vai conseguir. Um prazer se sobrepondo ao outro. Exatamente. Tá bom. Agora, atenção. É o seguinte, ó. Eu prometi e eu vou trazer aqui para você agora. Você tem alguma mania, alguma coisa que você... De repente, às vezes o pessoal aconselha, procura um terapeuta, mas você tem vergonha de se abrir, né? Mas você, de repente, se abriu e não funcionou, e aí você fica reticente com relação a voltar. Enfim, sabe, aquele problema que você tem, vamos te responder agora. É possível uma pessoa mudar hábitos, já que nós estamos falando de vício, tá? Sim. Mudar hábitos, manias, já que você falou da síndrome, falou do burnout, etc, né? A pessoa mudar hábitos, manias que ela tem, dá para mudar isso também? Dá para mudar. 2 formas, repetição e intensidade. Tá. Qualquer coisa. Agora, não falando de programação neurolinguística, nem de hipnose, do dia a dia, até pessoas que não têm esse conhecimento em programação neurolinguística conseguem esse resultado. Você, no início, persistir aquilo que você tem dificuldade de fazer. Por exemplo, se eu quero beber água, eu não bebo água, eu tomo mais algum outro líquido, um doce, um suco, mas eu preciso beber água, eu não tenho esse hábito, não para por aí. Tá. É importante você antecipar. Aqui nesse livro do Tony Robbins, ele diz, antecipação é poder, reação é fraqueza. O que seria antecipar, aproveitando o gancho? Seria você deixar uma caneca na sua mesa de trabalho, agora eu tenho essa aqui, eu vou usar, deixar uma garrafinha de água no seu carro, deixar uma garrafinha de água em tudo que é lugar, para você ver e lembrar.
Quando você vê e lembra, você toma a água. Várias e várias vezes. Nos primeiros 5 dias, eu já vou dizer, vai ser estranho, vai ser desconfortável, porque você está fazendo algo do qual você não está acostumado ou acostumada. Mas tem um pulo do gato aqui. Tudo, coisa boa e coisa ruim, Oscar. Tá. Tudo que você faz muitas vezes, a sua mente inconsciente, que é a mais poderosa, o seu cérebro, entende que aquilo é vital, olha como é forte, para a sua sobrevivência. Então, se você faz algo muitas vezes, sua mente entende que aquilo é fundamental, vital para a sua vida, para a sua sobrevivência. E o seu cérebro, que é preguiçoso, o seu também, o meu também, ele vai falar assim, caraca, puxa, esse Oscar está fazendo isso muitas vezes, tomando água. Não dá para lutar contra ele. Eu sou esperto, cérebro, eu vou automatizar, eu vou criar um hábito. Aí mesmo que você não queira, cara, você vai tomar água em tudo que é lugar, porque o seu cérebro aceitou. Ele perde para nós, desde que nós tenhamos a coragem e a determinação de insistir, de persistir. Aquilo vira uma verdade. O mesmo acontece para coisas ruins. Se você faz algo que você considera ruim muitas vezes, o seu cérebro não entende que é ruim. Ele entende que isso é fundamental para a vida do Ricardo. Então vamos continuar. Muito bom. Agora, Esse atenção aqui, pay attention, class, atenção. Eu pergunto para você agora. Estou tocando a campainha aqui. Sempre que eu tocar é um momento importante para você. E para nós mais ainda, porque você está aproveitando. É o seguinte, o que você mudaria em você? Eu gostaria que você tem a manha de escrever aí? Vamos ver se você consegue ter a manha de escrever o que você mudaria em você. Pô, é sua chance aí, sabe, de você fazer uma pequena terapia, colocar isso para fora, é bacana. E eu vou ficar feliz de estar contribuindo com você. E, atenção, a gente falou aqui que dá para ganhar dinheiro, então eu trouxe esse cara aqui. Daqui a pouco eu vou fazer o paredão com ele, tá bom? Mas eu não vou executar nem colocar ele para fora. Daqui a pouco eu vou perguntar, já que ele está dando o exemplo, se serviu para ele nesse sentido de ganhar grana. Aguarde aí, não saia daí. Antes eu quero perguntar o seguinte para você. É possível... Fala melhor sobre mudar outras pessoas. Você quer dizer, você não pode mudar outras pessoas. Você que passa a aceitá-las, então. Sim, não é bem, digamos, aceitá-las. É conviver. Você quer que uma pessoa muda. Vou pegar um exemplo de uma esposa, uma pessoa próxima, um dos seus filhos. Você quer que a pessoa mude. Ok. Se você não consegue mudar, isso vai gerar polêmica, mas ajuda. Se você não consegue mudar uma pessoa, significa uma coisa só. Que você ainda não consegue perceber o que mudaria aquela pessoa. Só que para você mudar aquela pessoa, você vai ter que aprender coisas que você não sabe. Se comunicar de forma diferente, agir de forma diferente. Às vezes eu falo, bato de frente com a minha filha, não funciona. É um pressuposto da PNL. Se você faz sempre a mesma coisa, você tem sempre o mesmo resultado. Você precisa fazer algo diferente para ter um resultado diferente. Ainda não é sucesso, mas resultado diferente. Aí eu aprendo, ao invés de falar e bater de frente com outra pessoa, porque eu quero que ela mude, eu aprendo a aceitar. Como você disse, a escutar, a prestar atenção, deixar a pessoa falar. Aí eu tenho recursos, eu tenho conteúdo para usar. Eu já vi se ela fala rápido, que é o rapport. Eu já vi se ela faz os certos gestos. Eu já vi o que ela gosta, já percebi o que ela gosta. Tá. E aí, quando eu for apresentar uma ideia para que ela mude algum comportamento indesejável, eu tenho esses recursos. Vou para um exemplo bem prático. Uma mãe quer que o filho estude. Tá. Mas o filho não está indo bem na escola, o filho passa o dia jogando videogame. Aí eu pergunto, mamãe, você já jogou videogame com seu filho? Deus me livre, é tiro, é sangue, eu detesto. E eu pergunto, você ama o seu filho o suficiente para ajudar ele? Amo. Então prova. Senta com ele meia hora por dia e aprende a jogar videogame. Faça. Você vai gerar uma conexão, apesar de ser seu filho, muito maior. Ele vai gostar dessa sua atitude e você vai chamar ele para estudar. Ele vai estudar com você. Ele vai te dar uma abertura para te escutar, porque você está acompanhando ele. Tá. Então veja bem, a mãe mudou ela, Tá. foi flexível, o filho vai aceitar melhor o que essa mãe diz ou as propostas dela, vai ter mais respeito. Aí eu te pergunto, e quando a pessoa é teimosa? Então, por exemplo, você tem uma pessoa e aí você deixa ela falar. Aí você vai absorver o que ela quer falar, espera um momento ali mais propício, deixa ela colocar todo o ponto de vista dela, que foi isso que você aconselhou, e vai Sim, falar. isso. Mas se a pessoa fala, não, mas eu estou falando para você que... Não, mas não é isso, acabei de falar. E aí, como é que você faz? Significa que você ainda não está com habilidade suficiente para aquele caso. É simples, porque olha só,
Você vai estudar programação neurolinguística, você vai aprender um pressuposto que é o seguinte: todo comportamento de uma pessoa tem por trás dele uma intenção positiva. Tá. Se a pessoa é teimosa, não é porque ela é malvada. Ela é teimosa porque ela tem uma intenção positiva de provar que ela está certa, ou de se sentir importante. Talvez aquele jovem, aquela esposa, marido, se sinta importante sendo teimoso, porque é o caminho, a única forma que essa pessoa encontrou de se destacar, de ter atenção. Então, se eu pego uma pessoa teimosa, por exemplo, isso é o que mais tem em casa, que não sai daqui. Esse podcast não pode ser liberado, por favor. Não, tá só nós e o mundo, imagina. Então, as pessoas mais teimosas que eu conheço é a minha própria esposa, minhas 2 filhas e minhas 6 cunhadas. Não estou falando da minha mãe nem da minha sogra aqui, porque elas vão brigar. São as mais teimosas que existem, tá? Então, brincadeira à parte, o que que acontece? Eu estou conversando com alguém que é teimoso. Eu percebo a intenção positiva dessa pessoa. Para que ela é teimosa? Ok. Vamos supor que essa pessoa esteja um pouco carente, ela gosta de ter razão. Eu dou razão para ela. Olha, eu acho que você está certo, eu não tinha pensado dessa forma, fulana. A pessoa se assusta, que ela está acostumada a bater de frente. Tá. Você está certo, parabéns. E está tudo certo. Aí eu vou ali, pesquiso, falo, vem cá, você está certa e também tem esse jeito aqui, olha que legal. Pô, eu quero te agradecer, você me ajudou a descobrir isso. Estou colocando a pessoa lá em cima. Ela se sente bem, se sente importante. Ela vai te escutar. A cabeça dela começou a mudar. Porque eu não estou batendo de frente com o teimoso. Você vai perder. Você está dividindo a opinião com ela. Pessoa boa em teimosia, ela domina o assunto, é um expert. Eu vou perder feio. Então, eu acompanho a pessoa, eu demonstro entendimento, não que eu concordo, tá? Demonstro entendimento e apresento, de repente, uma solução. Por conta dessa atenção diferente, desse rapport, essa pessoa abre a mente para você e vai te escutar com muito mais atenção do que qualquer outra pessoa. Em alguns casos, de cara, vai funcionar. Em outros casos, leva 6 meses, 1 ano, para ter resultados assim bem concretos. Então, depende do seu objetivo e do quanto você quer. Muito legal isso. Agora, chegou a hora de botar meu amigo na parede, como eu prometi para você. Aí, Fico aqui mesmo ou vou para algum lugar? Calma, atiradores de plantão, por gentileza, os snipers aqui. Você recomendou muito tudo isso, tá bacana, achei maravilhoso, e você é uma pessoa que se expressa muito bem. Obrigado. Fala com segurança e a gente percebe que você tem um raciocínio muito sólido. Porque quando a pessoa fala rápido, sem titubear, ela está falando com muita segurança. Tem pessoas que ficam pensando e falando, só que elas normalmente engasgam, tentam ganhar um tempo, fica aquele mais. É uma técnica também, mas não é o seu caso. Agora eu quero saber financeiramente, que você nos deu esse estímulo aqui, esse incentivo até. Financeiramente, a PNL, a partir do momento que você passou... Você falou que atendeu mais de 7 mil pessoas, então a PNL... Individualmente, você adotou ela como uma ferramenta de captação, uma ferramenta financeira. Sim. Antes eu tinha um trabalho que eu era fotógrafo. Tá? Eu era fotógrafo, mas eu me sentia infeliz, porque eu ficava todo final de semana tirando foto das festas, mas isso não era o maior problema. O maior problema é que eu tinha as dificuldades financeiras. Todos nós temos dificuldade financeira em altos e baixos, tá? Mas era muito maior. Porque eu me sentia incapaz, me sentia infeliz, autoestima baixa e ia tirar foto nas festas. Quando eu conheci, naquela idade que eu mencionei, 38 anos, a programação neurolinguística e ajudei uma primeira pessoa no próprio curso que tinha medo de dirigir. Após o exercício, ela levantou e começou a dar volta no quarteirão, feliz. Aquilo me chamou a atenção, foi uma sensação tão gostosa que eu falei, eu olhei para o céu, eu falei, meu Deus, eu quero isso para mim. Eu quero viver disso. O professor estava do meu lado, pôs a mão no meu ombro e falou, faça acontecer, você é bom nisso. E eu me senti todo importante. A partir dali eu comecei a atender algumas pessoas pro bono, que é gratuita, para ganhar prática. Quando menos esperava, as pessoas estavam me pagando. Eu nem precisava cobrar. E aí a minha vida financeira mudou para muito melhor. Eu não estou dizendo aqui que eu fiquei milionário no sentido de grana, mas eu fiquei muito mais despreocupado. Foi muito mais satisfatório financeiramente do que ser um fotógrafo. Com todo respeito aos fotógrafos. Né? Tudo que as pessoas buscam realmente que é importante, graças a Deus eu alcancei. Filhos em ótimas escolas, escolas que inclusive têm um valor alto, que é um investimento. Então tudo isso para mim foi muito bom. Agora, a maior riqueza, além da financeira, é o próprio conhecimento e sabedoria. Que, inclusive, você não precisa trabalhar como um terapeuta, com a programação neurolinguística em si, para ajudar as pessoas a eliminar alguma trava. Um advogado que entende de programação neurolinguística, ele vai fazer muito melhor o que ele faz.
Um atleta que entende de programação neurolinguística vai fazer muito melhor o que ele faz, assim como qualquer outra pessoa. Que dirá um professor, né? O profissional se torna diferenciado e por conta dessa diferença ele tem mais resultados. Sem contar que ele pode eliminar alguma trava, como eu mencionei no início do podcast, alguma trava financeira. Tem pessoas que têm capacidade, têm conhecimento, mas tem uma trava interna que limita essa pessoa de arriscar, de ousar, de ver o resultado. E por conta disso ela não atinge. Muito bom. Agora, atenção, pay attention class. Será que você, meu amigo, minha amiga, você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua presença, viu? Tudo isso é porque você está aí. Olha, Show. Será que você também pode aprender a PNL e fazer disso um recurso a mais para você? A gente já vai falar disso, calma, não sai daí. Tudo que eu prometo eu te dou. É que eu não posso falar disso sem antes agradecer você. Estou te oferecendo porque você está aí. Está me dedicando a sua hora, a sua posição, o seu tempo, uma parte da sua vida que é pequena, mas é inestimável. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos aqui para melhorar a sua vida, tá? Agora é você podcast que cuida de você. Agradece em nome de toda a equipe aqui fantástica, da Rocha Studios, os nossos operadores, diretores. É uma equipe muito grande, como um programa de TV, para que você tenha esses argumentos, essas qualidades de conteúdo. Então, tudo seria no lixo se você não tivesse aí. Muito obrigado. Vou pedir mais uma vez, se inscreve lá no nosso podcast, tá legal? Dá o seu joinha, dá o seu gostei, comenta, compartilha. Se você chegou agora, volta no começo desse episódio, assista a outros. Agora tem uma dica maravilhosa para você. Você quer que a cada novo episódio, eu mesmo mande para você, antes de começar, o assunto e o link para você assistir? Detalhe, de onde você estiver ou quando você puder. Você não vai ter nenhum trabalho de ir lá na minha página. Você quer? Quando acabar esse episódio, você vai lá na descrição deste episódio e clica no link do Delivery do podcast. Clicou, entrou. É um grupo que não tem bate-papo, não tem encheção de saco, não tem nada. É para todo episódio, antes do episódio, eu te mandar o assunto do dia e o link para você assistir. E também tem lá o link do nosso Instagram. Agora eu quero que... Cheguei aqui no ponto do nosso convidado, não posso ir embora, vamos ter sempre uma dica de um livro. Fala rapidamente mais uma vez esse livro, O Poder Sem Limites, tá? Do Tony Robbins. Eu vou pegar na mão agora. E ele é da editora... O que aqui? Eu tô sem... Vamos ver aqui, peraí. Best-seller, né? Editora Best-seller. Poder Sem Limites, do Tony Robbins. É o livro de PNL recomendado aqui pelo nosso amigo professor Ricardo Reis, certo, Ricardo? Isso. Excelente livro. Excelente livro. Tony Robbins, ele tem uma história incrível, onde ele sofreu muito na infância, teve muitas dificuldades, e é um exemplo, porque ele é considerado o maior coach que existe no mundo. Tá. Recebe muitos prêmios. Ele é especialista em programação neurolinguística. Tá bom. É interessante porque ele não se apresenta como um expert em programação neurolinguística, porque ele é. Tá. Por outras questões, mas ele usa uma linguagem muito simples e acessível, e nesse livro ele ensina como você lidar com os seus desafios, com as suas questões emocionais, como escutar as pessoas, como se relacionar melhor, o que você deve fazer para atingir um objetivo que você considera assim impossível. Tá. Por isso eu recomendo. Eu li muitos livros, mas esse, para mim, aí é uma opinião, é o que mais fez a diferença. Então eu sempre leio, releio. E é em português, tá, gente? É em português. Robbins, mas é em português. Agora é o seguinte, eu quero que você me dê as suas redes. Sabe por quê, gente? Ele tem uma rede de pesca e uma rede de dormir maravilhosas lá no sítio dele. Não, falando sério aqui, tá? Me fala aí das suas redes. E já eu vou te perguntar outra coisa. Você que quer, cara, olha que coisa, levar esse cara para fazer uma palestra, ele faz a arte de encantar pessoas, report, é isso, né? Isso mesmo. A arte de encantar as pessoas, report. Pô, leva na sua escola, leva na sua empresa, porque vai mudar a vida de todo mundo que assistir, ou vai começar a mudar. Ninguém chega a nenhum lugar se não der o primeiro passo. Se você, não, mas não vai dar certo, você já é um derrotado. Então, faz isso, você leva e você mesmo vai assistir essa palestra, tá legal? E então, eu vou pedir aqui, você confirma. Instagram, @oficial.ricardoreis. Exatamente, conteúdo diário de programação neurolinguística ou qualidade de vida. Tá legal. YouTube, Ricardo Reis Oficial. Exatamente. Ricardo Reis Oficial. Isso. Se você perder qualquer anotação, vai estar na descrição do podcast também, tá? O site, se você acessar o site e não conseguir, daqui 3 dias, 4, vai tentando porque é espetacular, ele já me mostrou o conteúdo do site.
e está sendo aprimorado o site dele. É Ricardo Reis Oficial, tudo junto. Isso. .com.br. E o ponto que eu queria chegar agora, rapidamente, que a gente está estourado. Você pode aprender PNL online. Eu vou deixar ele falar isso com você. Curso de PNL com meu amigo Ricardo Reis, que até eu, né? Não sou bobo. Fala, Ricardo. É uma pergunta interessante, porque ainda hoje me fazem essa pergunta. Profissionais e pessoas que estão interessadas em resolver questões pessoais. É possível mesmo aprender programação neurolinguística de forma online? É possível e vou provar em 10 segundos. Se alguém te liga, não estou nem falando numa conferência por vídeo, você assiste uma videoaula, não é nem isso. Se alguém te liga no celular e te dá uma notícia muito boa, você recebeu ali 100 mil reais inesperado, você fica feliz? Você se sente bem? É claro que sim. A voz da outra pessoa, as palavras, essa comunicação gera em você um estado emocional positivo. Não é assim que funciona? Pelo telefone. Por que não funcionaria você ouvir e ver também com exercícios práticos para todos os dias você praticar e já ver os resultados? Então é um mito as pessoas acharem que online não funciona. A pandemia foi ruim, mas também ajudou na amarra as pessoas descobrirem que elas podem ter um poder sem limite no sentido de aprender o que quiser. Então, o que era uma crença limitadora, a partir dessa conversa, eu quero que seja uma crença facilitadora. Eu consigo aprender online, sim. Eu sou capaz, bate no peito e fala assim, eu dou conta. É simples. Eu acho que eu vou acabar conseguindo fazer podcast tão bem quanto eu sou ator, humorista. Eu acho, viu? Vou acabar entrevistando você, viu, Ricardo? Sim, maravilha. Você vai ver, quando você menos esperar, você está aqui. Eu tenho a autossugestão. Ótimo. Gente, muito obrigado pela recompensa de ter você comigo aqui, com o nosso amigo professor Ricardo Reis. Compartilhe e recomende, porque, olha, aqui eu digo que cada episódio equivale a um livro e você não pode dizer o contrário. Ricardo, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho e muito mais sucesso. A gente se vê, se Deus quiser, em breve. Em breve. Valeu. Tchau, galera. Beijo.